Amém, glória a Deus. Vamos entrar na palavra, queridos? Vamos orar aqui pela palavra dessa noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar da Tua palavra mais um dia. Em nome de Jesus Cristo, peço, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, prepare os nossos corações para aquilo que o Senhor deseja fazer aqui essa noite. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude, Deus, a receber dessa palavra. Então, toda a resistência que há em nossa mente, em nosso coração, eu declaro quebrado agora. Declaro por terra, Deus. Declaro nossos corações totalmente abertos, livres para receber Tua mensagem. Assim como as nossas mentes também, Pai. Toda amarra na mente, Pai, eu declaro desfeita agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha com clareza, através do Teu Espírito Santo, Pai, nós possamos receber. Eu declaro que esta palavra é uma palavra rema em nossas vidas, é uma palavra rema na vida dessa igreja, é uma palavra rema na vida dos meus irmãos, Pai, e ela não voltará a Ti, Pai, sem cumprir o propósito pela qual o Senhor nos deu a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Peço a Ti, Deus, que o Senhor me ajude a ministrar, que o Senhor me ajude a pregar. Não tenho nada a dar, a somar, a acrescentar nesta palavra, mas eu tenho, Pai, disposição para estar aqui, Pai, e ser um instrumento em Tuas mãos. Então, Pai, eu te peço, ajude, Deus, para que a Tua vontade seja feita aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Quem pode dar um amém bem forte, uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Deus é bom, gente. Queridos, eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta. Quem aqui é livre? Quem é livre? A Bíblia diz que nós somos livres, né? Quem é livre? Amém, glória a Deus. E outra pergunta, o que você está fazendo com a liberdade que Jesus lhe deu? Ui, que medo, pastor. Ui, tá louco, né? Ui. Cara, é uma pergunta fundamental, porque às vezes, mesmo os libertos de uma prisão, nós corremos o risco de nos aprisionar de novo. Às vezes nós somos libertos, queridos, de correntes que nos aprisionaram tantos anos, né? De situações, de vícios, de, sei lá, de relacionamentos nocivos. E de repente, queridos, nós estamos de novo presos. Estamos de novo vivendo algo assim, queridos, que aquela sensação de prisão novamente, tipo, é uma prisão, mas com grades diferentes, sabe? E assim, queridos, eu não sei se você já sentiu isso, mas é uma sensação de ter trocado uma escravidão por outra. Como assim, pastor? Às vezes você pode ter sido liberto do vício, queridos, de um estilo de vida sem sentido, e encontrou vida em Jesus Cristo. Então a liberdade que Ele te deu, ela é real, é algo real, algo que existe, é uma liberdade transformadora. Mas aí com o tempo, diga para essa pessoa que está ao teu lado, o tempo. Cara, o tempo, né? Então assim, com o tempo, talvez você comece a sentir peso em novas regras, né? De uma religiosidade vazia, de um tem que fazer, né? Que rouba a leveza da fé. Sabe, queridos, isso é legalismo. Amados, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é um grito de alerta contra isso. A igreja lá, ela estava sendo influenciada por falsos mestres que diziam que a fé em Jesus não era suficiente. Amados, para ser crente de verdade, eles tinham que adicionar algo, eles tinham que seguir as leis judaicas, eles tinham que se circuncidar, né? Eles estavam acrescentando um plus, eles estavam colocando um algo a mais, queridos, a salvação, transformando a graça num como que diz? Emaranhado, é isso, né? Um emaranhado, né? De condições. E, queridos, a Bíblia não fala isso. Se você está com a tua Bíblia aí, deixa ela aberta lá em Gálatas 5, a gente vai navegar por ela ali um pouquinho. Essa é a base do nosso bate-papo de hoje, tá? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém, queridos? Essa é a nossa chamada. Então, queridos, nós precisamos aprender um pouquinho sobre essa liberdade que Jesus nos oferece. Jesus está nos dando algo
Queridos, a liberdade é para viver, não é para voltar atrás, amém? Amém, irmãos? Ou vai ter um fundinho musical aí? Glória a Deus. Então assim, queridos, não é para voltar atrás. Gálatas 5:1, ele diz, é um manifesto. Paulo, ele começa nos lembrando, queridos, o óbvio. Jesus não veio nos libertar pela metade, ou nos mudar de cela. Queridos, ele nos libertou para a liberdade. Amados, você não é livre pela metade. O que Jesus Cristo fez naquela cruz, queridos, é a plenitude. É algo que completa tudo, queridos. Pensa, se você está preso e alguém abre as portas da sua cela, queridos, e o que se espera? Vamos lá. Vamos usar a figura de quem já viu um passarinho na gaiola? Se você abre a porta da gaiola assim, com a intenção de que ele saia, né? O que você espera? Que ele saia. Sim ou não? Agora imagine se ele não sai, se ele fica ali olhando aquela portinha aberta ali, assim, fica ali, ó. Às vezes acontece isso, queridos. Às vezes as pessoas vivem dessa maneira. Então assim, a ideia é que as pessoas saiam daquela condição. Não que você fique lá dentro tentando consertar as paredes, achando que isso te dará mais liberdade. Aquele lugar era um lugar de escuridão, queridos, e Deus te livrou dessa condição de escuridão e te trouxe para uma condição de luz, de liberdade. O que se espera, queridos? Que você saia. Que você saia daquele lugar e vá para o lugar onde Jesus está mandando você. Que você não fique aqui tentando reparar, tentando consertar paredes escuras, tentando consertar lugar de prisão, queridos. Não, Deus te chamou para a liberdade, amém? Então, amados, eu preciso sair. Paulo está dizendo, Jesus nos libertou da escravidão do pecado, da condenação da lei, da nossa própria tentativa de sermos bons o suficiente. Irmãos, nós não somos bons o suficiente. Ninguém aqui é bom o suficiente. Quando falaram para Jesus, bom Senhor, ele falou, bom é Ele. Bom é Ele. O que ele está dizendo? Bom é Deus. Queridos, então Ele pagou o preço total. Queridos, a nossa conta ela foi zerada na cruz. Então Deus, Ele te perdoa pelos teus pecados. Deus, Ele te perdoa pela situação que você viveu até o momento que você conheceu Jesus Cristo. A tua conta está zerada, a tua conta foi paga, queridos. O que se espera? Que você ande em liberdade, que você saia dessa condição. Então por que nós precisamos voltar a colocar um jugo de escravidão? O jugo, queridos, para quem não sabe, era aquela peça pesada que unia dois animais, que colocava sobre o ombro dos animais, e eles andavam paralelos ali para puxar um arado. E aquilo simboliza o quê? Fardo. Simboliza um fardo, uma carga pesada. Então aqueles animais, eles eram alinhados por um jugo e iam andando devagarinho para arar uma terra. E muitas vezes, queridos, as pessoas estão fazendo isso. Jesus veio, libertou, mas as pessoas falam, mas eu não sou merecedor. Merecedor você não é mesmo, irmão. Mas nem por isso Ele deixou de te abençoar, nem por isso Ele deixou de te amar, nem por isso Ele deixou de ir naquela cruz. Ele falou assim, eu não vou na cruz por causa de fulano, aquele fulano não merece. Não, Ele não falou isso. Ele falou, eu vou para que todos que em mim creiam tenham vida eterna. Foi isso que Ele disse, queridos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Então, queridos, ele está falando para sair de um lugar que era condenação, para poder viver em liberdade. Então, queridos, por que nós colocaríamos de novo esse jugo? Paulo, ele está falando de voltar para o peso da lei, para a ideia de que Deus só nos aceita se cumprirmos, queridos, uma lista de faz e não faz. Às vezes a gente acha, queridos, que coisas externas nos aproximam de Deus. Sim, tem muitas coisas, queridos, que nós precisamos fazer que nos aproximam de Deus, mas a Bíblia me diz que antes de qualquer coisa Ele está olhando meu coração. Antes de qualquer coisa Ele está vigiando os meus pensamentos.
Às vezes eu estou querendo estar em Deus, mas o meu pensamento não está em Deus. Meu pensamento está em outras condições, está vivendo outras histórias. As minhas atitudes, porque assim, queridos, vamos lá. Eu conheço você no teu secreto, eu, pastor, conheço você no teu secreto, sim ou não? Não. Deus conhece você no teu secreto, sim ou não? Sim, queridos. Então você não consegue se esconder de Deus, porque a Bíblia falou que se eu for lá no mais longínquo abismo, lá Ele está. Lá Ele está, lá Ele está me enxergando. Então sabe aquele momentinho, queridos, que dá um usar na mente? Que o cara está lá fazendo as coisinhas, Deus está te vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Às vezes a gente não consegue, né? Entender isso, queridos, é difícil, mas a gente vai se colocando de volta num lugar de julgo. Sabe por quê, queridos? Porque quando você está neste lugar e de repente você fala, nossa, errei. E daí o que vem? Não vem peso? Vem peso ou não vem peso? Não vem peso? Vem. Aí sabe o que Satanás fala? Você é um vacilão. Você é uma vacilona. Não é isso que o diabo faz comigo e contigo? Quando a gente erra, e ele fala assim, você não devia estar aí onde você está, porque para estar aí onde você está, você tem que ser santo. E você vai diminuindo, sabe para onde você volta? Para o teu lugar de escravidão. Porque você esquece, queridos, o que Jesus Cristo fez naquela cruz para você. Então assim, amados, a liberdade em Cristo é sobre um relacionamento de amor. É um relacionamento de amor, é sobre ser filho amado, não é um empregado que precisa bater ponto, irmãos. E quando a gente entende isso, nós precisamos nos manter firmes nessa verdade. Jesus não está ali observando, queridos, quantas vezes, será que é 8 horas? Vamos ver se ele vai ler a Bíblia 8 horas em ponto. Nossa, 8h30, ele não leu a Bíblia, falta. Não é assim, queridos. Jesus, ele olha para o teu coração, ele está observando aqui dentro, ele está vendo a intenção que você tem, a intenção que você tem em se mover, em sacrificar, em renunciar, em abrir mão. Queridos, andar com Jesus Cristo é fácil? Não é fácil, irmão. É mais difícil, queridos, do que a gente pensa. É mais difícil do que você acredita ser, irmão. É muito difícil, por quê? Porque você tem que matar um ser que mora dentro de você. Sabe qual que é o nome dele? Quem quer saber? O teu. É o teu nome. O ser que você tem que matar aí dentro de você é você mesmo. Sabe, se você não conhece ele, olha no espelho e fala: ah, então é você. É você que fica me sabotando. É você que fica puxando o meu tapete. É você que fica criando situações para que eu me afaste de Jesus Cristo. Sim, é essa pessoa que você enxerga na frente do espelho. Você. E muitas vezes a gente chega assim: a culpa é do inimigo. O inimigo está lá bem de boa, bem firmão na dele, bem sossegado, assim, fala crédito. Não preciso nem fazer nada e estou ganhando crédito. Tipo, ganhando um salário sem trabalhar, é o que ele ganha. Não precisa nem se esforçar, porque ele está ganhando um salário de boa, tranquilão. Sabe por quê? Porque a gente colabora, queridos. A gente colabora com a missão dele. Qual que é a missão do diabo? Matar, roubar, destruir. Mas muitas vezes ele não precisa nem fazer esforço para te matar, para te roubar, para te destruir. Você faz isso sozinho. Amém? Ou não amém? Amém. Então, queridos, o que eu tenho que fazer? Não ceder à pressão de quem quer nos colocar de volta debaixo de um peso que Jesus já tirou de nós. Eu não posso ceder a essa pressão. Eu não posso baixar a minha guarda. E às vezes, queridos, a gente vai bem de levezinho, né? Quem já assistiu uma luta de boxe? Quem já assistiu Rock Balboa aqui? Rock 1, 2, 3, 4, né, cara? Quem já assistiu? O Rock sempre apanhava no começo e vencia no final, né? É impressionante, né? Chegava lá todão, tomava umas, caía. E a galera, vai perder, nossa, Rock. De repente ele levantava e socava o inimigo. Cara, não importa quantas vezes você vai cair, mas sim quantas vezes você vai levantar. Quantas vezes você vai se colocar de pé. Não importa o quanto você está quebrado, mas o quanto você permanece lutando.
que ali, ó, insistindo, perseverando. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Porque, queridos, apanhar, cair, todo mundo aqui já apanhou, já caiu, já passou por cada presepada nessa vida aí. Todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo. Mas eu tenho uma história feliz para contar. Quem quer ouvir? Jesus Cristo deu a vida dele naquela cruz por mim e por você. Essa história é feliz. Amém, queridos? Eu bateria a palma para ele se fosse você. Aleluia. Porque, cara, essa é a maior história de amor, a maior história de alegria. Então, amados, eu tenho que parar, né, de me colocar num lugar assim e entender que existe um perigo de misturar graça com regrinhas. Gálatas 5, versículo 2 ao 4. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. De novo declaro a todo aquele que se deixa circuncidar que ele é obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separem-se de Cristo e caíram da graça. Separaram-se de Cristo e caíram na graça. Da graça, não na graça. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo assim: se você está tentando adicionar algo à obra perfeita de Cristo, à sua salvação, você invalidou o sacrifício de Cristo naquela cruz. Esse versículo, resumindo, ele fala isso. Se você está pegando aquilo que Cristo fez naquela cruz, está querendo acrescentar algo, você está invalidando o sacrifício de Cristo. Para os Gálatas, queridos, era a circuncisão. Então eles entendiam que eles precisavam ser circuncidados para ser salvos. Mas eles não entenderam o que Cristo tinha feito naquela cruz por eles. Então, assim, o que era a circuncisão? Era um rito, né, da antiga aliança. Para nós hoje pode ser qualquer coisa que a gente coloque como condição para ser aceito por Deus ou para ter a salvação. Qualquer coisa, né? Para eu me aproximar de Cristo, eu tenho que sarar primeiro. Já ouviram isso, queridos? Você não vai sarar, queridos, sem Cristo. O dia que eu tiver bom, eu vou para Deus. Mano, você não está bom e nem vai ficar. Nem vai ficar. O dia que eu largar a mão, aí eu vou para Deus. Você não vai largar. Você vai se condenando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e cada vez vai estar mais distante do Senhor. Então, queridos, venha para Deus do jeito que você está. Não fique como está. Amém? Porque assim, quando eu tenho um encontro com Jesus Cristo, isso gera transformação. Isso vai mudar algo em mim. Alguma coisa vai começar a acontecer, queridos, dentro de mim, que eu vou olhar para determinadas coisas que eu faço e falar assim: não quero mais fazer. Por quê? Porque agora eu estou com Cristo. Porque agora eu tenho um relacionamento com Ele. Porque agora eu quero caminhar com Ele. Então, queridos, Paulo está dizendo que se você aceita a circuncisão ou qualquer regra como condição para a salvação, você está se colocando na posição de ter que cumprir toda a lei. Ou seja, o problema é que ninguém consegue guardar toda a lei, queridos. A lei não é um menu onde você escolhe o que quer seguir. Vamos lá. Os mandamentos. Não sei se você conhece os mandamentos, mas os mandamentos são 10 mandamentos ali, né? Imagine se você dependesse dele para ser aceito por Jesus. Já parou para pensar? Né? Não terá outro Deus. Quantos caras que fazem, né, de artista o seu Deus, de pastores o seu Deus, de igrejas o seu Deus, de relacionamentos o seu Deus, de um aparelho o seu Deus, então vira o seu Deus. Não mentirás. Essa pega, né? Não, mas é só uma mentirinha. Mas ele não fala assim: aquele que mentir grande. A Bíblia fala assim: não mentirás grande. Ele fala: não mentirás. Então, assim, se eu for avaliar os mandamentos, né, se eu for avaliar as leis que estão aqui, queridos, todos nós, sem exceção, somos transgressores. Todos nós somos transgressores.
daí tem ainda mais a questão da iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade, queridos, é quando você sabe que aquele pecado, que aquilo é pecado diante dos olhos de Deus, e você continua fazendo como se aquilo não tivesse importância nenhuma para Deus. Isso é iniquidade. Vocês estão aqui? Amém? Você viu como que é forte, queridos? É ou não é? Então, queridos, se você está colocando qualquer condição, né, um plus, para que você seja salvo, você está querendo anular o sacrifício de Cristo naquela cruz. E você não consegue. Você não pode. Então, amados, como eu disse, você não consegue pegar da lei e escolher: esse eu posso, esse eu não posso, esse eu posso ou não posso. Ou você cumpre a lei ou você não cumpre a lei. Amém, queridos? Né? Eu posso ser parcial na lei? Não, é total. Nós desrespeitamos a lei? Não, queridos, de maneira alguma. Não estou aqui pregando de que você pode desrespeitar a lei. Agora você pode sair daí a milhão ali, ó, tem uma placa 110 por hora, você pode passar 150. Né? Estou pregando isso? Não. Estou falando de salvação. Estou falando da graça. Mas o que eu estou falando aqui, queridos, que nós respeitamos as leis. Então, assim, se você se propõe a ser justificado pela lei, tem que ser perfeito em tudo. Em tudo. Então, falhou em uma coisa, falhou em todas. É humanamente impossível. Amém, queridos? Mas Deus, sabendo disso, sabe o que Ele fez? Abriu um pouco lá, deixa do jeito que estava, tá? Deus, sabendo disso, Ele me conhece. Amém, queridos? Salmo 139, Ele me conhece. E detalhe, Ele conhece você. Ele conhece a pessoinha que está do teu lado aí também, né? A que está atrás de você também e na frente também. Ou seja, Ele conhece todos nós. Ele sabia que a gente não ia conseguir. Ele sabia que não vai dar boa para eles. Eu tenho que dar um jeito. Glória a Deus, né? Glória ao bom Deus, queridos. Que Ele pensa em todas as coisas, né? Que Ele preparou algo para que eu e você pudéssemos ser justificados através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, Paulo ele é tão enfático: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então, cair da graça aqui não significa perder a salvação, significa que você está se desconectando da fonte da sua salvação. Você está abrindo mão dessa fonte, que é a graça pura e simples. Amados, vamos lá. O Evangelho ele é simples. O Evangelho ele é muito simples. Sabe o que acontece, queridos? A gente complica ele, né? Nós colocamos, né, um monte de situações no Evangelho e a gente acaba complicando o Evangelho. Quantas vezes, queridos, as pessoas não chegam até Cristo porque eu e você colocamos obstáculos para elas? Eu e você colocamos pedras na frente dela. Se você quiser ir até Cristo, tem que superar essa pedra. Imagine se eu e você tivéssemos que superar. A gente não chegaria também. Mas Ele foi tão amoroso com a gente, queridos, que Ele não colocou uma regra para eu chegar até Cristo. Ele me ensina como andar com Cristo. Ele me ensina como me comportar depois. Ele me mostra o caminho que eu preciso seguir depois. Mas eu estou falando de chegar até Cristo. Eu estou falando, queridos, de receber a bênção da salvação, de algo que Ele nos concedeu. E isso, queridos, Jesus não pôs limite para isso. Ele falou assim que eu preciso crer. Aquele que crê, aquele que acreditar. Mas isso não é um passaporte, né, que Ele me dá assim, ou um cartãozinho, um cartão de crédito ali, ó. Você tem, né, um crédito, um saldo aqui para que você possa pecar. É isso que Ele faz? Não. Não é isso, queridos. Então, amados, nós precisamos entender uma coisa assim. Você, às vezes, está trocando a vida leve e livre em Jesus por um sistema de méritos, que só vai te exaurir, queridos, frustrar e tirar a sua paz. É como ter um GPS que te guia direto para o destino. E sabe, amados, sem trânsito, sem desvio. Mas aí você decide desligar esse GPS na metade do caminho, queridos, e tentar chegar lá sozinho. Deixa que eu sei, deixa que eu vou, deixa que eu conheço o caminho. E muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? Você se perde. Se perde.
Então assim, você vai se cansar, você vai se perder, você não vai chegar, queridos. A graça é o GPS de Deus. Então assim, quando tentamos nos justificar pelas nossas regras, a gente desliga o GPS e fica perdido. O cristianismo, queridos, não é sobre fazer para ter, é sobre ter e fazer por amor. Você não faz para ter, é porque você tem, você faz. Você já tem, amém, queridos? Você já tem, você já recebeu, Jesus já te abençoou, Ele já pagou o preço, Ele já fez o que era necessário. Agora eu tenho que me mover por amor a Deus. Então nós não fazemos boas obras para ganhar salvação, queridos, mas porque já somos salvos por gratidão e amor a Deus, nós fazemos boas obras. Você entende a diferença? Você viu que é diferente? Então eu faço por quê? Porque eu sou amado e amo, né? Porque vamos lá, queridos, se a gente for pensar em nós, vocês concordam comigo que o ser humano é egoísta? Sim ou não? Sim. Você concorda comigo que o ser humano é egocêntrico? Sim. A gente pensa exclusivamente nas nossas necessidades, a gente pensa simplesmente nas nossas coisas. Se eu vou alcançar o meu objetivo, se eu vou estar no lugar que eu quero estar, se eu vou fazer as coisas que me agradam. Pare de fazer isso e comece a falar: eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, eu estou fazendo algo para agradar a Deus, eu estou fazendo algo que move o coração do Senhor. Quando você começa a se movimentar desse jeito, queridos, você começa a ver Deus se mover em você. E as coisas, queridos, que você fala assim que, poxa, isso era tão importante para mim, de repente quando você vê, Deus está tocando, está mudando, está transformando. Coisas assim, queridos, que só você e Deus sabiam, e Deus está fazendo as coisas acontecerem. Deus está transformando aquela realidade. Deus é um Deus de detalhes, irmãos. De detalhes, Ele conhece as suas necessidades. Mas quando a gente para, e o que é? A Bíblia fala assim, sabe? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Agora, queridos, o que é entregar? É eu pegar isso aqui e falar: Deus, tá aqui, é teu, eu não mexo mais nisso, é dele. Isso é entregar. Mas o que a gente faz? Deus, coloco toda a minha vida diante do Senhor, está aqui. Aí passa um dia, passa dois, passa três, você vai se aproximando. Deus, deixa que esse aqui eu cuido, cuida só desse aqui para mim. Esse aqui eu tenho mais controle que você, sabe? Você está muito ocupado, afinal é muita oração para atender, né? Meu Deus, deixa eu ajudar um pouquinho, meu Deus. Você não precisa, Deus não precisa da tua ajuda. Você não precisa ajudar Deus, você precisa obedecer a Deus. Essa é a diferença. A hora que você parar e obedecer a Deus, então você vai entender o que Deus fez por você. Você vai entender o que Deus quer de você. Qual é o propósito de Deus para você. Queridos, preste atenção no que diz o versículo 5, Gálatas 5:5. Pela fé, olha como ele começa. Pela fé aguardamos ansiosamente a esperança da justiça, que é o resultado do Espírito. Aí ele continua: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Qual que é a chave, queridos? A fé. Aí a gente vai lá para Hebreus, que diz assim, que sem fé é impossível. É impossível o que? Alcançar as minhas bênçãos? É impossível o que? Viver a minha vontade? É impossível agradar a Deus. Se o teu desejo é agradar a Deus, você vai ter que começar a crer. Você vai ter que começar a viver coisas que você não vai entender. Pai, eu não estou entendendo nada. Só viva. Pai, mas está doendo. Viva. Pai, mas estou sozinho, estou num deserto. Viva. O deserto te aproxima de Deus. As ruínas, queridos, fazem você enxergar a manifestação de glória e poder de Deus. Quando tudo parece caído, quando tudo está caído, quando você está diante de um vale, a gente falou esse dia de vale de ossos secos. Quando você está diante de um vale de ossos secos na sua vida, você olha, está tudo morto. Está tudo morto. Aí você
Está todo perdido, desorientado, e agora? Está tudo acabado para mim, não tem mais esperança. Aí vem o Senhor e fala para você: profetiza. Profetiza. É possível ter vida no vale dos ossos secos? Tu és quem sabe, Senhor. Profetiza. Começa a liberar palavras. Começa a dizer: Senhor, a tua vontade. Senhor, é a tua vontade. Queridos, a grande sacada de Paulo, a virada de chave, ele mostra qual é o verdadeiro caminho. A verdadeira moeda no reino de Deus não é um ritual, irmão, não é uma lista de regras. A única coisa que realmente importa para Deus é a fé que atua pelo amor. É a fé, é eu acreditar. Nós, cheios do Espírito Santo, vivemos na expectativa da justiça que vem da fé. Cara, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, mas eu acredito que Deus vai mover, que Deus vai operar. E queridos, nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que você deseja que as coisas aconteçam. E é possível que muitas coisas nem aconteçam. E se Deus não fizer, Ele deixa de ser Deus na sua vida? Se Deus não curar, se Deus não trazer aquele amor, né? Se Deus não operar, não fizer um milagre, e daí? Ele deixa de ser Deus só porque Ele não fez? Então isso nos revela qual é o propósito que nos move a buscar a Deus. Isso nos revela, queridos, o que está nos movendo atrás de Deus. Porque a hora que eu olhar para Deus e enxergar Deus na sua natureza divina, queridos, e não nas suas mãos o poder de abençoar, o poder de fazer algo por mim, aí as coisas começam a fazer sentido. Aí as coisas começam a ter um sentido diferente para mim. Então, amados, sabe quando você tem a certeza de que Deus nos vê justos por causa de Jesus, não por causa do que você faz, é por causa de Jesus. Jesus o Senhor, Ele não está te olhando pelos olhos da imagem que você mostra lá no espelho. Quando você se olha, não é pelo você, Ele enxerga você através dos olhos que Ele enxerga Jesus. Então Ele está enxergando Jesus, enxergando você. Ele olha para você, mas enxerga o que Jesus Cristo fez, enxerga quem Jesus é, enxerga quem Jesus o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amados, nossa fé não é uma fé estática, né? O que é uma fé estática? É algo que eu deixo parado na minha frente, assim, ó. É tipo uma figurinha colecionável. Minha fé não é uma fé estática, é uma fé viva, é uma fé dinâmica. Ela se move, ela age, é um combustível dessa ação, né? Ou melhor, o combustível dessa ação é o amor que eu tenho por Deus, o amor que Deus tem por mim. Então, porque eu fui amado, eu amo. Eu não amo porque eu quero ser amado. Cara, eu já sou amado. Ele já me amou. A Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Então Ele me amou antes de eu amá-lo. Ele já me enxergava antes de eu olhar para Ele. Ele já preparou algo para mim muito antes de eu querer me relacionar com Ele. Muito antes de eu entender qualquer coisa, Jesus já estava ali, ó, sabe? Esse é meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Então, queridos, fé sem amor é vazia. Eu posso crer em tudo, mas se não amo, de nada me adianta. De nada me adianta, porque Deus é amor, queridos. Amor sem fé, ele é superficial. Posso fazer coisas boas, mas se não vem de uma fé genuína em Deus, não tem o mesmo impacto transformador. Não causa a mesma, não causa a mesma transformação. Eu preciso, queridos, amar a Deus e crer em Deus e entender que eu sou amado por Deus, sou cuidado por Deus, mesmo quando os meus olhos não enxergam isso, mesmo quando o dia não responde da maneira que eu acho que deveria de ser. Porque às vezes eu imagino meu dia perfeito. Quem aqui já imaginou um dia perfeito? Aquele dia que é tudo perfeito para você. Aí as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Como que termina esse dia, queridos? Pai, obrigado pelo problema. Pai, tá louco esse problema. Já pensou em agradecer a Deus pelo problema? Já pensou em agradecer a Deus, queridos, pelas condições desfavoráveis? Sabe por quê? As condições desfavoráveis, elas te aproximam do lugar que Deus tem para você.
Se o deserto, queridos, não te aproximar de Deus, queridos, ele não está surtindo o efeito que ele precisa. Se a dor, se o problema não te aproxima de Deus, queridos, é algo que você não está superando, não está vencendo, e Deus vai ter que te colocar de novo naquele lugar, porque você vai ter que aprender o processo. Por isso que muitas vezes a gente fica num ciclo, né? Algo cíclico, fica ali, fica rodando. Você passa uma vez, passa duas vezes, passa três vezes e nunca supera aquilo ali. Deus está falando para você, filho, filha, por favor, presta atenção nessa vez. Por favor, olhe as coisas da maneira que eu estou pedindo para você olhar dessa vez. Tira o teu achismo, tire as tuas certezas, pede a minha sabedoria, busca o meu discernimento, que você vai entender o ciclo. E ele vai deixar de ser um momento que você está vivendo e vai passar a ser um testemunho na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? E testemunho, queridos, é assim: cara, eu vivi uma vida desgraçada, eu não conhecia Jesus, Jesus entrou na minha vida, aquela vida desgraçada, queridos, foi levado para longe de mim, e hoje eu vivo debaixo da graça do Senhor. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Então, amados, eu tenho que aprender. Pai, me ensina. A fé que atua pelo amor, ela nos liberta da religiosidade vazia, do fazer por fazer. Muitas vezes eu acredito, queridos, que se eu vir no culto no domingo, eu estou debaixo da bênção do Senhor, estou debaixo do propósito do Senhor. É importante vir à igreja, sim ou não? Sim, irmãos. Mas se você não entendeu o porquê você vem na igreja, queridos, é tempo perdido. É tempo perdido. Você tem que entender por que você está aqui. Por que você sai da tua casa num domingo, queridos? Que tem tantas coisas boas para fazer num domingo, final de tarde, se preparar, descansar para a segunda-feira, que vai ser puxada, né? Mas não, você vai fechar a tua semana ou abrir tua semana adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, recebendo uma palavra, enchendo o teu tanque, né? Buscando essa fonte que nós cantamos no início, né? Você está buscando, queridos. Então algo está acontecendo, sabe? E você precisa entender, queridos, que não é fazer por fazer. Cara, é igual servir. Vamos lá, se eu sirvo e não entendo por que eu sirvo, sabe o que acontece, queridos? Nossa, está muito pesado. É um fardo. Aí, queridos, eu começo a buscar aquilo ali, queridos, de uma forma assim, a cumprir escala. A cumprir escala. Quando você olha para uma coisa como uma obrigação, queridos, aquilo ali se torna um fardo na sua vida. Agora, quando você busca entender o propósito pelo qual você vive aquilo ali, até um trabalho que você faça que talvez você não curta muito fazer, ele começa a fazer sentido para você. Pode ser um trabalho pesado, pode ser um trabalho cansativo, mas no final do dia você vai falar assim: nossa, cara, cumpri o propósito de hoje. Você olha para aquilo de uma outra maneira. Cara, às vezes a gente tem toda, né, sabe, todas as bênçãos que a gente poderia receber para aquele dia, assim, sabe, a gente não consegue enxergar. Porque às vezes para nós bênção, queridos, é um Pix de R$1.000, né? Nossa, recebi uma benção. O que foi? Um Pix de R$1.000. E a gente fica feliz porque recebeu uma bênção e dá um glória a Deus, né? Glória a Deus, recebi um Pix de R$1.000. Dê um glória a Deus, queridos, que você sentou à mesa, queridos, esquentou um arroz, esquentou um feijão, fritou um ovo, queridos, e deu uma garfada lá assim, comeu, você fala: oh, glória a Deus que eu tenho comida no meu prato. Glória a Deus, queridos, que eu tenho um pão com margarina de manhã cedo para comer. Glória a Deus que eu vou poder deitar minha cabeça num travesseiro. É um travesseiro assim, ele murcha quando eu coço minha cabeça ali. O colchão faz assim, me abraça. Mas glória a Deus que eu tenho um colchão que me abraça. Glória a Deus. Eu fico feliz porque o colchão me abraça. Às vezes a gente olha para a vida do irmão e fala: nossa, aquele irmão é abençoado. Só porque, não, olha as coisas que ele tem. Mas não é o que ele tem que diz o que ele é. O cara pode ter tudo e não ter nada, entendeu, queridos? O cara pode ter um monte de recursos, queridos, ser um cara vazio, um cara amargo, um cara doente,
Então não é a quantidade de dinheiro que você tem que diz o quanto você é abençoado. Não é a quantidade, queridos, de recursos que você tem, de bens materiais que você tem, que diz o quanto você é abençoado. Sabe, você poder acordar, sabe, e para quem tem filho aí, ó, queridos, sabe quando você acorda assim, você vê assim o teu filho, às vezes com a boca babando em cima de você. Você, oh, glória a Deus, que bênção, né? Que alegria. Chegou em casa, o filho quebrou tudo, sujou toda a casa, tá aquela, ah, meu Deus, que bagunça. Cara, claro, não passa a mão na cabeça, ensina a arrumar, a organizar, mas dá um pai, obrigado. Você não sabe o que é uma vida vazia. A vida sem poder ver o sorriso, sem poder olhar para o lado, sabe, receber um abraço, bom dia. Cara, às vezes a gente acha que a gente é, né, nossa, essa minha vida miserável. Pare de falar que tua vida é miserável. Comece a falar que a tua vida é uma bênção. É uma bênção. Quebrou meu carro, glória a Deus. Minha bicicleta, também, glória a Deus. Nossa, vou ter que correr agora para comprar o arroz e feijão, glória a Deus. Dinheiro do aluguel, glória a Deus. Cara, glória a Deus por tudo. Por tudo, Pai, obrigado, Pai, obrigado pelo problema. Que esse problema me ajude a levar mais perto de Ti. Que esse problema me conecte ao Senhor. Queridos, o amor que nos faz cuidar do próximo é o amor que nos faz perdoar, é o amor que nos faz buscar a santidade, sabe? Não como uma obrigação para ser aceito, mas como uma resposta natural de quem foi transformado pelo amor de Deus. Você não estende a mão para alguém por uma obrigação. Você estende a mão para alguém porque você entendeu o que é ser amado e você quer retribuir. Você faz porque você ama. É a santificação que vem como fruto da graça. Por que você se santifica? Porque é uma regra da igreja? Não, irmão, se você faz isso por causa da regra da igreja, não faça mais, pare, chega. Não precisa se santificar, não. Faça isso, queridos, porque você ama a Deus. Você quer agradar a Deus. Você não quer agradar o pastor, porque se você faz isso para agradar o pastor, queridos, você vai ter um problema, você vai se decepcionar comigo, vai se frustrar comigo, vai achar que eu coloco um monte de peso, um monte de carga sobre as tuas costas. Faça isso para Deus, que você vai ver que não é pesado. Faça isso para agradar o Senhor, que você vai ver assim, o quanto isso é leve. Então, assim, como a gente vive essa liberdade no nosso dia a dia? Como que a gente pode pôr isso em prática, queridos? Né? Queridos, o legalismo hoje não vem com a circuncisão. Ele pode vir de várias formas e muitas vezes sutis, né? E pode te tirar a paz. Às vezes as pessoas colocam assim: para ser crente tem que se vestir assim, não pode usar tal coisa, não pode ter isso, não pode, tipo, isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Queridos, para você ser crente, você tem que acreditar. A palavra crente vem de crença. Então, se para você ser crente, você tem que acreditar. Se você vê, todo mundo é crente. Todo mundo é crente, até o ateu. Ele crê que Deus não existe, então ele é crente. Todo mundo, queridos, acredita em algo. Então, para ser crente de verdade, né, tem que jejuar por X dias, ler a Bíblia por Y horas, ter todos os eventos da igreja, ser líder de célula, ser líder de ministério, tem que fazer todos os cultos. Queridos, eu faço isso porque eu amo a Deus, eu quero estar na presença do Senhor. Por isso que eu faço. Eu jejuo, queridos, para estar perto de Deus. Eu leio a Bíblia para conhecer o Deus que eu sirvo. Eu oro porque eu quero falar com Ele, eu quero ouvir a Ele. Eu sirvo, queridos, porque eu quero agradecer. Eu coloco minhas mãos diante dEle e falo: Pai, usa minhas mãos. Usa. Eu me lembro que eu atravessava a cidade, queridos, para pegar uma pedrinha de crack lá do outro lado da cidade. Meu, e às vezes, poxa, tipo, para ir ali, ó, falar pro irmão: não, mas pô, se o irmão quiser ouvir, ele vem aqui. Quem nunca?
tem que entender, queridos, a gente faz por amor. Não é porque é pesado. Não, eu amo a Deus, queridos. Eu falei para você no início desse culto, seguir Jesus Cristo é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Quem aqui é atleticano? Quem é atleticano? Pode erguer a tua mão sem vergonha. Não precisa ter vergonha nessas horas. Pode erguer. Quem é coxa? Tem uma galera aí. Posso falar uma coisa para vocês? O time decepciona vocês. É um time que muitas vezes, cara, te envergonha. Não te dá nada em troca. Não faz nada por você. Pelo contrário, te cobra. Você tem que pagar para assistir ele. Você tem que pagar para ter uma camisa dele. E você briga com os teus irmãos por causa dele. Mas mesmo, queridos, fazendo tudo que ele faz por você, você não deixa ele ser. Eu não vejo coxa branca virando atleticano, eu não vejo atleticano virando coxa branca. E por que a gente deixa de ser de Jesus? Só porque as coisas pesaram. Por que a gente abandona Jesus Cristo só porque está pesado as coisas? Só porque está difícil? Nosso time de futebol vale mais que o nosso Deus? Pesado, né, gente? Glória a Deus, vou até tomar uma água. Dá uma salva de palmas, Jesus. Que medo. Não vou mais assistir jogos de futebol. Só vou escutar agora. Meu time está na Série B, então nem passa mais na TV. Queridos, eu era doente por futebol. Doente. Eu era daqueles, cara, que ia pro Couto Pereira ou ia lá no Pinheirão, na Baixada, onde fosse. E daí ia pro Alambrado lá, na divisa das torcidas, pra ficar xingando. Mas jogava pedra e tal. Eu era doente. Se meu time perdia, eu ficava uma semana inteira mal. Até o próximo jogo. Aí quando antecedia o jogo, né? Tipo, o jogo acontecia no sábado, na sexta-feira eu ficava bem, já empolgado. Vai dar boa. Daí ele perdia de novo, eu ia ficar mais uma semana. Aí ele perdia de novo, mais uma semana. E meu time só perdia, então eu vivia mal. Vivia em depressão. Os caras que conhecem o Atlético desses dias aí, vocês são felizes, vocês não sabem o que é o Atlético dos anos 70 e 80. Cara, eu vejo assim, sabe o quanto fui fiel a um clube de futebol. E quantas vezes eu já pensei em abandonar a Deus. Nunca pensei em abandonar meu time de futebol. Minhaca, né, gente? Pai, me perdoa. Me perdoa, porque é feio o que eu fiz. Pense nisso, gente. Aí a gente volta para o primeiro mandamento: não terá outros deuses. Estou tendo Deus na forma de um clube de futebol, e Ele dita a regra da minha alegria ou da minha tristeza, aonde eu invisto meu dinheiro. Não me importa em pagar para assistir o time de futebol, mas eu me importo em pagar para investir no reino de Deus. Pesado, cara, mas é uma verdade. É verdade. Então, assim, irmãos, a gente tem que entender que às vezes nós estamos nos colocando em lugares, nós estamos julgando o irmão por não se encaixar nos padrões que você ou um determinado grupo de pessoas definem, esquecendo que o amor é a régua principal. Às vezes, queridos, a gente vê que um grupo de pessoas define um padrão de como é ser crente, de como é ser um cristão. Só que a Bíblia diz assim, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, queridos, qual que é o padrão? Amor. Amor. Porque se eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, queridos, eu já não estou no lugar que Deus gostaria que eu estivesse. Mas nem por isso Ele vira a cara por mim. Nem por isso Ele me exclui. Nem por isso Ele diz: você não serve para mim. Nem por isso, quando eu vou, brigo com os meus irmãos, né, xingo e falo um monte de coisa, né? Porque, vamos lá. Este mandamento, como o primeiro, ele é tão difícil, né? Tão difícil a gente viver, amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes nem a mim mesmo eu me amo.
Quem dirá amar o próximo? E às vezes eu consigo até me amar um pouquinho, né? Mas amar o próximo é muito difícil. É muito difícil amar alguém, a não ser que esse alguém satisfaça os meus desejos, as minhas vontades. Aí eu consigo amar. Mas é um amor superficial, que ele é condicionado a algo que eu recebo. E o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não depende de você para ele te amar. É a natureza dele. É ele sendo ele. E é isso que ele mostra para mim e para você. Amar. Aprendam a amar. O padrão é esse. Não é porque nossa, aquele irmão já leu a Bíblia tantas vezes. Oh, aleluia. O que adianta ler a Bíblia e não viver a palavra? O que adianta, ter virado esse livro de ponta cabeça, cara, e as atitudes, cara, vão tudo contra aquilo que leu. É pior do que você não soubesse. É pior do que você não conhecesse a Bíblia. Porque pelo menos você não teria um parâmetro, né? Não teria algo para medir ali assim. Então, queridos, muitas dessas práticas podem ser boas para o crescimento de pessoas, podem nos ajudar a focar em Deus, mas quando elas se tornam uma condição para Deus te amar, ou te aceitar, ou quando te dão um status de mais espiritual que outra pessoa, isso virou legalismo. É o mesmo jugo de escravidão que Paulo combatia, que Paulo estava ali, batendo de frente com os irmãos de Gálatas, só que com outras roupagens. Né? Queridos, a liberdade em Cristo não é licença para pecar. Vou falar mais uma vez, a liberdade em Cristo não é uma licença para pecar, mas é poder para viver em santidade, irmãos. Isso significa que liberdade te dá liberdade da culpa. Nós não precisamos provar o nosso valor a Deus, pois Ele já nos amou na cruz, queridos. Você não precisa provar o teu valor a Deus. Pai, veja o quanto eu sou valoroso, queridos. Você não precisa fazer isso. Ele já te aceitou, mesmo você estando todo sujo. Então, queridos, é a liberdade da culpa, é a liberdade da comparação. Nós somos chamados a ser autênticos, não crentes perfeitos. Queridos, nós estamos num processo de santificação. Nós chegaremos a um lugar, queridos, aonde nós receberemos uma glória, né? A glória de Deus, a coroa da vida virá sobre nós. Mas para a gente chegar neste lugar, queridos, Deus vai trabalhar na gente. Deus vai apertar, Deus vai moldar, Deus vai puxar a orelha, Deus vai dar uns tapas, Deus vai falar não. Muitas vezes, queridos, crente mimado, Deus falou não para mim, não quero mais ser crente. Faz uma oração lá, poxa, Deus não respondeu, Deus deixou de ser Deus. Cara, eu tenho que parar disso, eu tenho que crescer, porque eu preciso de alimento sólido, chega de leite. Eu tenho que evoluir, eu tenho que amadurecer diante da presença do Senhor, para que eu possa estar no lugar onde Deus deseja que eu esteja. Então eu tenho que parar de me comparar com as pessoas. Não, mas você viu fulano? Meu, olha para você. Olha para você. Às vezes a gente vê, queridos, toda uma história triste, isso, aquilo, mano. Passar, cara, vai, segue tua vida. Você fica preso às vezes em histórias do passado, de pessoas que vieram e que foram. Cara, pessoas que fizeram mal, pessoas que fizeram bem. Cara, passou. Olhe para o presente, olhe para o agora, olhe para o teu futuro, para onde Deus está te levando. Pare de ficar, desenterrando, queridos, situações que só te afundam. Liberdade para errar e recomeçar. Quando nós falhamos, nós encontramos graça e perdão, queridos, mediante arrependimento. Irmão, o que é arrependimento? Deus, me desculpa. Não. Pai, eu sei que eu errei, sei que vacilei, eu quero mudar, me ajuda a mudar, eu não vou mais fazer, mas eu não consigo sem o Senhor. Isso é arrependimento, irmão. É você saber, cara, que sozinho você não consegue. É você não aceitar aquela condição como uma condição natural para você. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. Eu estava indo para lá, agora estou indo para cá. Isso é arrependimento. Então eu errei, eu vou recomeçar. Recomeçar é fácil? Não é fácil, irmão. É difícil você cair e ter que se levantar. É
difícil você ter tudo e de repente perder tudo e ter que fazer tudo de volta. É difícil, queridos. Mas creia que Deus vai te dar o que você precisa para chegar no lugar que Ele quer que você esteja, no lugar que Ele deseja. Liberdade para ser quem Deus nos fez. Amados, nossas características e talentos têm propósito para o reino de Deus. Então você é único. Você é único, você é especial. Às vezes, querido, você está buscando algo, amados, que não faz sentido para aquilo que Deus tem para você. Quantas vezes para na frente do espelho: nossa, como eu sou feio, nossa, como eu sou feia, nossa, como eu sou seco, nossa, como eu sou gordo. Nunca está satisfeito, cara, com aquilo que Deus te deu. Cara, busque sim ser a imagem e semelhança do Senhor. Pergunta para Deus: Pai, como que o Senhor me enxerga? Como o Senhor me vê? Isso traz liberdade para você. Traz liberdade, querido. Você acha que Deus errou quando fez você? Deus não erra. Deus não errou quando fez você. Então você não precisa querer ser alguém que você não foi chamado para ser. Você não precisa se colocar num lugar, queridos, que não é teu. Deus é perfeito, irmãos. Então é uma liberdade para viver em Cristo, com identidade, com graça, com propósito. Sirva com amor, queridos, não por obrigação. Quando a fé age pelo amor, o serviço não é um peso, irmãos, mas uma expressão natural de gratidão. Isso se manifesta em 3 áreas das nossas vidas: servindo a comunidade, cada um contribui com seus dons, com suas paixões para alcançar pessoas e revelar Cristo às pessoas. Isso é servir a comunidade, servir ao próximo. O amor, ele nos move a suprir necessidades e levar esperança, sem imposição, mas por compaixão. Você tem compaixão da vida das pessoas. Poxa, às vezes a pessoa passou por cada bocado lá, cara, tá feio na fita, mas daí Deus coloca você diante daquela pessoa, e manifesta graça e amor através de você. Por quê? Porque você ama. Servindo a Deus, adoração, oração, querido, estudo da palavra, elas não são tarefas obrigatórias. Não são, irmãos. Cara, se a gente convidar: vamos pro churrasco, vamos. Uma galera aparece. Vamos para o grupo de oração? Aí já não. Vamos pro churrasco? Tudo na faixa. Nossa, aí faltou espaço. Na oração também é tudo na faixa. Aprender a Bíblia também é tudo na faixa. É tudo por conta dele. Ele está pagando a conta. Ele está suprindo a gente. Então, queridos, se a gente conseguir entender isso, a gente vai viver uma vida que transforma. O amor transforma, o servir em alegria, não em obrigação. Não é uma obrigação. A pergunta que fica hoje é forte e direta, irmãos. É forte e direta. Você está vivendo a liberdade pela qual Cristo te libertou? Ou você está carregando o jugo da escravidão de novo? Porque eu posso estar dentro da igreja, queridos, com o peso, o fardo do jugo nas minhas costas. Eu posso estar buscando a Deus, queridos, andando assim, pesado, lesado. E Deus me chamou para ser livre. Deus me chamou, queridos, para liberdade. Muitos de nós, mesmo depois de encontrar Jesus, de sermos justificados pela fé, nós acabamos caindo na armadilha do legalismo. A gente se preocupa mais com o que os outros vão pensar, com a nossa performance espiritual, com o cumprimento de regras, do que com a essência do Evangelho. Jesus, a graça e o amor. Essa é a essência. O Evangelho é isso, irmão. Jesus, a graça e o amor. É isso que me conduz, é isso que te conduz, é isso que nos leva a adorar o Senhor, é isso que nos leva, queridos, a ter um relacionamento com Deus, é isso que nos leva a viver essa vida de buscar a santidade, é isso que nos leva, queridos, querer entregar as nossas vidas ao Senhor, é isso que nos leva, queridos, a abrir mão de desejos, abrir mão, queridos, de pensamentos, de ideologias, para colocar tudo diante do Senhor. Pai, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor deseja para mim? Para onde o Senhor quer que eu vá agora? Qual que é o rumo? Qual que é a direção? Isso é depender de Deus, queridos. Isso é entregar tudo no altar. Mateus 11. Eu estou fechando, vou fechar com esse versículo aqui. Quando a gente fala que está fechando, vai mais um pouco, né? Não, mas já vou acabar. Amém, queridos? Amém?
Vocês estão aqui? Posso continuar? Posso? Ou quer que eu pare agora? Já deu boa, já tá bom. A mensagem já veio. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. O jugo de Jesus é o jugo da graça, do amor, da liberdade que nos capacita a servir com alegria. Amém? Tudo certo aí? Vamos fazer um louvor? Amém? Cadê o Adrian? Pode vir aí. Queridos, hoje Jesus te convida a soltar qualquer jugo de escravidão. Qualquer coisa que esteja carregando até agora, que você possa estar carregando até este momento. Solte essa lista do que tem que fazer. Seja livre em Jesus. Essa preocupação em ser perfeito, esse medo de não ser bom o suficiente. Agarre-se à verdade, queridos, de que vocês foram libertos, de que nós somos libertos para ser livres. Vivam essa liberdade, deixando que a fé que está em vocês se manifeste através de um amor genuíno, se manifeste de uma forma transbordante e transformadora. Deixa que essa fé, queridos, ela te mova, que ela te conduza, que ela te leve para o lugar, queridos, aonde o Senhor é o centro. O Senhor é o centro. E que a gente possa a cada dia viver essa verdade de que em Cristo Jesus, queridos, não é o que a gente faz que importa, mas sim o que Ele fez que importa. Não é o quanto você vai fazer que vai importar, queridos, mas é o que Ele já fez. É o que Ele fez. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu vida a tudo. E como isso é libertador, queridos. Saber que você é amado por um Deus tão grande, tão poderoso. Mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, mesmo diante de tudo aquilo que você já colocou na presença do Senhor, Ele te abraça, Ele te ama, Ele te chama de filho. Ele fala: filho meu. Você não é um estranho para Deus. Você não é um acidente, não é alguém que caiu aqui por acaso. Não é alguém que chegou porque não tinha nada para fazer. Não, Deus te trouxe até aqui. Deus te conduziu até esse lugar. Muitas vezes você está se esforçando para ser aceito por Deus, mas ei, você já é aceito por Deus. Você já é, Deus já te escolheu, Ele já te abraçou. Ele já pagou o preço. O preço, queridos, que te condenava, Ele já pagou. E Ele fez isso para que você seja livre, para que você possa viver a liberdade de estar em Cristo, a liberdade de ser uma nova criatura. E eu quero te convidar, queridos, a dar um passo de fé, a sair desse lugar de peso, desse lugar de fardo, desse lugar de tristeza, desse lugar, queridos, de depressão. Eu te convido a sair desse lugar, a dar um passo em direção ao Senhor. As correntes, elas já foram quebradas. As algemas, elas estão soltas. A porta das celas estão abertas. Nada pode te segurar mais nesse lugar. Mas você pode sair desse lugar e vir em direção ao Senhor. Você pode sair desse lugar e encontrar o Senhor, queridos. Um Deus que muda, um Deus que renova, um Deus que transforma, um Deus que faz nova todas as coisas. Todas
todas as coisas. Ele é o mesmo Deus que operava ontem, é o Deus que faz as coisas hoje, é o Deus que faz amanhã. Ele continua sendo o mesmo. E se está pesado, queridos, vivam essa palavra. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Isso não significa que talvez amanhã você não enfrente, queridos, a tua luta, mas pode ter certeza que você vai estar mais forte para ela. Pode ter certeza, queridos, que você vai estar mais preparado para essa batalha. Você vai estar andando com os passos de Deus. Você vai estar sendo acompanhado, queridos, pelas mãos do Senhor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, diz o Senhor. Pois eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Às vezes você está aqui, queridos, você está condicionado a uma aprovação. A uma manifestação espiritual, que é uma influência demoníaca muito forte. E ela traz um peso, ela traz um jugo sobre as pessoas tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas às vezes não conseguem se movimentar. Essa manifestação espiritual, queridos, ela faz você se sentir indigno, ela faz você se sentir incapaz. Ela te traz pensamentos de morte. Ela te traz o desejo de ser aprovado por todos. Você busca uma perfeição que você não pode alcançar. E aquilo te consome de uma maneira que você tenta gritar e você não consegue, e você implode. É por dentro que está estourando, não é para fora, é por dentro. É o coração que está quebrando dentro e você não consegue gritar, tua voz está presa, tua boca está presa. E você tem vontade de berrar, mas você não consegue berrar. Você tem vontade de sair gritando, sair correndo, desesperado. Muitas vezes você está olhando para aqueles que não estão do seu lado. Você está se preocupando por aqueles que não quiseram andar com você, não quiseram estar contigo. Aqueles que se comprometeram contigo e na hora que vocês mais precisavam não estavam lá. Aqueles que falaram, pode deixar que eu estarei com você, mas na hora que você precisou não estava. Isso te machuca, te fere. Isso rasga você por dentro, rasga o teu peito sangra, teu coração sangra. Uma dor interna, algo interno que você não consegue romper. Mas Deus te trouxe aqui para te falar assim: ei, eu te faço livre. Eu te faço livre, vem a mim. Você que está cansada, você que está sobrecarregada, eu lhe darei descanso. Eu lhe darei descanso. Deus, Ele conhece você. Ele sabe as dores, Ele sabe as lágrimas, Ele sabe quantas vezes só você naquela noite escura, acordada de madrugada, perguntando: mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? Por que teve que ser assim? Por que eu estou aqui? Por
Por que que eu me coloquei nesse lugar? E Deus estava falando para você, mas você não estava conseguindo ouvir. Os teus olhos estavam cegos, os teus ouvidos estavam tapados, por isso que você não enxerga, por isso que você não ouve. Mas Deus te trouxe aqui hoje para falar que eu estou mudando essa história. Eu estou quebrando esses tapões que te impedem de ouvir, essas escamas que te impedem de enxergar. Eu estou tapando hoje, eu estou rompendo hoje, eu estou quebrando hoje. Você foi chamado para uma liberdade, algo que transforma, uma vida que transforma. Há uma novidade de vida. Há uma novidade de vida e Deus está fazendo isso acontecer, queridos. Você vai sair, você vai se movimentar, você vai romper isso. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. O peso que você trouxe hoje para dentro dessa igreja vai ficar dentro dessa igreja. E os anjos do Senhor virão e buscarão todo esse lixo e levarão para o abismo onde Jesus Cristo determinar. Porque Deus está operando, Ele está limpando, Ele está te purificando, Ele está trazendo leveza sobre a sua vida. Você sairá daqui mais leve hoje. Você sairá daqui com alegria. Você sairá daqui com esperança. Porque é isso que Deus está colocando sobre você nesse dia. É isso que Deus está trazendo sobre você nesse dia. Eu amaldiçoo todo espírito de rejeição, toda ferida que este espírito faz sobre a sua vida. Eu declaro quebrado toda a legalidade que ele tem sobre a sua vida agora, no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Toda ferida que foi causada, em nome de Jesus Cristo. Oh, santo, 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 santo Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, se você puder. E se por algum motivo você ainda se sente pesado, se você ainda se sente cansado, sobrecarregado, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero convidar os presbíteros para orar comigo, a Simone para vir aqui orar também. Se você ainda está aqui, talvez você já esteja livre, já se sinta melhor, mas é possível que você esteja aqui ainda, queridos, e ainda está carregado, ainda está pesado, ainda está se sentindo amargo, se sentindo triste. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos declarar essa cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Santo, 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 santo Deus. Com
junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água de Jó sem fim.
Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos a Ti, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor preparou todo esse momento. Cremos, Pai, na cura. Cremos, Pai, na manifestação do Teu poder, Deus. E a Tua palavra diz, Pai, que Tu és fiel para terminar a boa obra que o Senhor começou. Pai, no nome de Jesus, como nós declaramos, como nós liberamos aqui hoje, as pessoas não levarão de volta, Pai, o fardo que elas trouxeram aqui para dentro. Elas não levarão de volta, Pai, a dor que elas trouxeram aqui para dentro, as feridas que elas trouxeram aqui para dentro. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que agora, Deus, o Senhor venha com a Tua leveza. Espírito Santo de Deus, sopra dos quatro cantos desse lugar, sopra a vida agora. Sopra a vida, vai enchendo essas pessoas de alegria. De alegria, uma alegria transformadora, Pai, uma alegria, Pai. Aquela alegria, Pai, que a gente não consegue se conter. Em nome de Jesus Cristo, Deus, traga, Deus, traga a Tua cura, a Tua cura, a Tua cura, a Tua cura. Rebassuri arabaxê. Há um Deus do impossível que está operando, queridos. Há um Deus do impossível que faz milagres. Há um Deus do impossível, queridos, que muda a realidade, que transforma, que muda completamente qualquer realidade. Deus está fazendo isso aqui essa noite. E você não vai embora da mesma maneira que você entrou, porque isso é um decreto do Senhor sobre a sua vida nesse dia. Este é um decreto de Deus sobre a sua casa nesse dia, no nome de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a celebrar Jesus. Nós vamos adorar o Senhor e vamos encerrar o nosso culto. Mas eu quero que você aproveite esse momento, este finalzinho aqui, para celebrar Jesus. Celebra Jesus por aquilo que Ele fez. Celebra Jesus por aquilo que Ele está fazendo. Celebra Jesus por aquilo que Ele fará, pelas palavras que Ele tem tido a você, por aquilo que Ele tem trazido até você. Oh, aleluia.
chamar aqui quem tem o desejo de entrar para o Ministério Artéria. Ministério Artéria é o ministério que a Marileia participa aqui. É o que liga céu e terra. É a extensão do nosso louvor e adoração. Se você quiser receber a unção da capacitação do Senhor, a unção vem da parte do Senhor, para que você um dia se capacite. Não é automático, é uma capacitação, mas o Senhor está chamando pessoas que queiram adorar Ele através da dança. No nome do Senhor Jesus Cristo, Luana, você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Se alguém mais quiser, vem aqui que eu vou orar. Louvor, o Senhor está restaurando o ministério de louvor dessa casa. O Senhor está trazendo uma unção nova sobre o ministério de louvor dessa casa. Vocês sentiram isso hoje? É só o começo do que o Senhor está fazendo. O Senhor está restaurando a adoração do altar, a adoração aqui na dança, a adoração em cada um de vocês que está aqui dentro. Quem quiser receber essa unção, vem aqui que a gente vai orar agora em nome de Jesus.
Declara isso só mais uma vez, queridos. Declara isso com toda a tua força, queridos. É sobre todos. Santo, 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 Tu és santo, Jesus, Tu és santo. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, receba as nossas palmas, Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Teu santo nome. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Querido, você não vai embora do jeito que você entrou. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem pode dar mais uma salva de palmas a Jesus Cristo? Aleluia! Celebra porque Ele é bom. Glorifica o nome dEle porque Ele é bom. Como nós declaramos aqui, Ele é santo. Santo, santo e santo para sempre. Amém, queridos? Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida dos meus irmãos. E declaro, Pai, que cada palavra que foi liberada sobre a vida deles nessa noite, Deus, Pai, não será roubada. Repreendo toda ave de rapina, Pai, que tenta roubar as sementes do coração dos teus filhos. E no nome de Jesus Cristo eu declaro, Pai, que eles são como árvores plantadas à beira do ribeiro, que no tempo certo, Pai, no teu tempo, Pai, darão os frutos, os teus frutos, no nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração antes de ir embora, entregando tua vida a Jesus Cristo, declarando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Eu acho que eu não preciso nem mais ministrar isso, mas só te convidar a participar. Depois de tudo que nós falamos, depois de tudo que Deus manifestou aqui, você pode escolher estar nesse lugar ou não, mas eu te convido a fazer parte disso, a fazer parte do corpo de Cristo. Se é o desejo do teu coração, se você entende que Jesus Cristo é Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, eu te convido a repetir essa oração que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Eu creio Eu creio que Tu és o Filho de Deus que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu na cruz por e mim. que o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite E esta noite eu declaro: eu declaro: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, o único, o único, o suficiente suficiente Salvador Salvador da minha vida. da minha vida. Amém. Amém. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor? Toda honra e glória seja dada ao Teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. 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 Ó, vem cá. A Cris vai estar lá atrás, tá? O Davi também. Se você nos visita hoje, peço para você, não vá embora sem passar lá. Eles têm um presente para vocês, tá bom? Querem também pegar, se possível, pegar o teu nome, teu telefone, para anotar o teu motivo de oração e a gente orar por você. Se você entender que essa igreja, essa galera que está aqui, essas pessoas que estão aqui podem fazer parte da tua família, nós queremos ser família com você. Amém? Deus abençoe. Tem a lojinha? Tem coxinha, queridos. Lá atrás a gente mudou a cantina, tá? Então a cantina é naquela portinha ali atrás agora, atrás do áudio. Tem coxinha lá, você pode comprar uma coxinha, se abençoa esse ministério, tá? É uma coxinha, um refri, eu acho, alguma coisa lá, mas eles vão informar vocês lá. Amém, queridos? Vamos orar um Pai Nosso para a gente fechar? Pode ser? Então tá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Poder e a glória para sempre. Agindo Deus,
Agindo Deus, agindo Deus, quem vai impedir, né? Se Deus está no controle de tudo, quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te leve